Sejam todos muito bem-vindos à nossa última aula de EBD, desse tema tão importante, desse currículo tão relevante que o Senhor nos deu sobre a teologia paulina para a família. Assuntos pertinentes à vida da igreja, assuntos pertinentes à vida pessoal de cada um de nós, que fazem parte do nosso cotidiano dentro dos gabinetes. E você é nosso convidado para poder participar junto conosco da exposição acerca desse assunto de hoje, que é sobre recasamento. O tema de hoje é Quero casar novamente. Posso? Nos últimos domingos nós falamos sobre adultério e falamos também sobre divórcio. E hoje nós vamos falar sobre esse assunto, recasamento, e temos para nos ajudar nessa tarde o pastor Wilson, que é pastor de adolescentes aqui da nossa igreja. Seja bem-vindo, pastor. Obrigado, querido. Desafio. É verdade. Pastor Ivan, responsável pelo Ministério de Adoração da nossa igreja. Muito obrigado, é um grande privilégio que a gente possa ser edificado mutuamente. Amém. E o pastor Abraão, que é o pastor presidente, responsável pela nossa igreja, aqui conosco para poder pensar junto conosco sobre esses temas. Seja bem-vindo, pastor. Obrigado, meu. Amém. Vamos lá. Vamos entrar então. Quero casar novamente. Posso? Vamos então entrar no texto base, que nos ensina lá em Romanos, no capítulo 7, no versículo 1 e 2, que diz: Ou vocês não sabem, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre uma pessoa apenas enquanto ela está viva? Por exemplo, a mulher casada está ligada pela lei a seu marido, enquanto ele vive. Mas, se o marido morrer, ela ficará livre da lei conjugal, de modo que será considerada adúltera se, enquanto o marido estiver vivo, ela se unir com outro homem. Mas, se o marido morrer, ela estará livre da lei e não será adúltera se casar com outro homem. Assim, meus irmãos, também vocês morreram para a lei por meio do corpo de Cristo, para que pertençam a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. A gente sabe muito bem que esse texto está falando da condição interpretativa do que ele nos propõe acerca da lei e da graça. E que Jesus Cristo vem para poder morrer ou fazer morrer a lei, vivendo toda a lei, para que a graça, na sua ressurreição, se tornasse então alvo para nos alcançar, para sermos alcançados por ele. Mas também esse texto nos ensina, da forma da literalidade, do exemplo que ele nos propõe, acerca do casamento, dizendo que a mulher está ligada ao homem e o homem está ligado à mulher enquanto o outro estiver vivo. É isso mesmo? Muito bem. Está perguntando para mim? O tema segundo casamento, ele precede o tema do adultério, do divórcio, porque, óbvio, o texto lido, ele é claro. O casamento é uma aliança e uma aliança perpétua, como já foi falado, né? Eu assisti às aulas anteriores e vi como foi falado essa questão de que o casamento é algo perpétuo, é para sempre, não é? É uma relação indissolúvel, uma aliança, portanto, diante de Deus, que só pode ser quebrada no caso da morte. Então o texto deixa isso muito claro. Como cristãos, nós buscamos preservar essa ordem, porque essa ordem, ela remonta a Moisés, né? Nós vamos entrar daqui um pouco no texto de Mateus, em que os fariseus vão evocar a palavra de Moisés. E quando Jesus vai responder aos fariseus, ele remonta a Moisés e vai ao Gênesis. Por isso, deixará o homem, seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, serão os dois uma só carne. Ao que Jesus vai acrescentar no texto, o que Deus uniu, não separe o homem. Então, o casamento tem essa característica de ser indissolúvel. Ele não pode ser destituído, ele não pode ser retirado, um não pode ser retirado da vida do outro, não é? Então, o texto é bem claro em relação a essa questão. Isso torna o assunto, divórcio, separação, o próprio tema adultério, que já é um tema pesado, temas bastante complicados. E um grande desafio para nós, como cristãos,
em especial para nós como pastores Pastores. de uma igreja, tendo que administrar tantas situações que chegam a nós, situações gravíssimas que chegam a nós no gabinete pastoral, que tem a ver, às vezes, com membros da nossa própria comunidade e, às vezes, com pessoas que não são da nossa comunidade, mas que a gente acaba se envolvendo porque tem um familiar e tudo, e você acaba tendo que participar disso e ter que aconselhar e estar perto das pessoas. É um desafio. Eu assisti sua aula passada, as 2 aulas anteriores, e eu vejo neste formato de ensino bíblico uma radicalidade, eu vejo uma radicalidade presente na palavra de Jesus, nas Escrituras Sagradas. Então, muitos cristãos que enfrentam suas lutas e seus problemas, eles não gostam de ouvir a ideia de que o casamento é indissolúvel. Até porque as pessoas vêm para a cultura carregadas das armas e das prerrogativas da cultura. Uhum. Então, na nossa cultura, o camarada casa quando ele vai no cartório e assina uma certidão. No Gênesis não era assim. No Gênesis o camarada tomou a mulher e se deitou com ela, ele está casado com ela. Então hoje nós vamos ao cartório e lavramos uma certidão. Ou alguns, tentando tornar isso mais fácil, evitam a certidão, como você falou, né? Não vai ao cartório porque não precisa fazer aquela varredura toda, e ele vai simplesmente lavrar uma união estável, por vários fatores. O que nós não concordamos, foi bem claro isso, né? Como igreja não concordamos porque o processo de união estável ainda é indefinido. Eu acho que vai chegar um dia em que, de fato, a união estável vai substituir o casamento civil. Mas não é o caso hoje. Hoje ainda há uma brecha muito aberta, porque muito embora haja assim uma pressuposição de que a união estável não pode ser contraída quando existe um casamento, todavia não é feita essa vasculha, não é feita essa busca detalhada. O que pode acontecer hoje, e já tem acontecido, são fatos em que a pessoa tem um casamento em que não há divórcio lavrado e ela vai contrair uma união estável. O que significa isso? A institucionalização Da bigamia. da bigamia. Então a pessoa está legalmente unida a 2 pessoas. Isso já é um problema. Mas o divórcio em si já é um problema. Por quê? Porque o que deve reger a vida dos cristãos? Você está ensinando cristãos, ou pessoas que entendem que podem aprender com os cristãos. O que você está ensinando aqui, o que nós estamos ensinando, não vai valer para o camarada que não acredita nas Escrituras Sagradas. O Exatamente. camarada que olha para ele e fala, não, eu não creio em nada do que está escrito aqui. Bom, ele não precisa obedecer a Bíblia. Nós estamos falando para cristãos. Então a questão é, o cristão é regido pela lei da palavra ou pela lei civil do seu país? Quem é que vai reger a vida dele? Não é? Se é a palavra, nós vamos ter que fazer que nem Jesus fez. Os fariseus trazem para Jesus a lei de Moisés. Jesus remonta a lei e vai no Gênesis. As pessoas vão trazer a lei pertinente da nossa cultura. Eu casei, não gostei, estou infeliz, não estou dando certo, estou tendo dificuldade, vou separar e acabou. Por quê? Porque a lei do país, a lei civil, diz que se eu não estou bem, então eu vou lá, desfaço em cartório esse compromisso e aí acabou. E a pergunta é, o cristão que faz isso está livre para contrair uma nova relação? Essa é a pergunta que tem que ser feita. Segundo as Escrituras, ele está livre? Então, antes de qualquer coisa, tem que ficar bem claro que nós trabalhamos aqui fincados, ancorados nas Escrituras Sagradas. E elas serão o nosso norte no direcionamento que daremos acerca desse assunto tão complexo. Amém. Em 1 Coríntios, no capítulo 7, versículo 39, diz: a mulher está ligada ao seu marido enquanto ele viver. Mas se o marido morrer, ela fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. Então, já respondendo, né? Pode casar? Tá aí o texto, né? Se está casado e o marido faleceu, ou o homem está casado e a esposa faleceu, está livre, e ele é um cristão, está livre para casar, desde que seja no Senhor. Então, o único aspecto que a gente consegue perceber até aqui
é de que o motivo para o segundo casamento é a viuvez. É a dissolução do primeiro, né, que no caso, em regra geral, só pode ser feito através da morte. Ninguém está encorajando com isso, viu, querido irmão? Tá nos ouvindo aí? Eu preciso, né? Só Mas é lembrar, importante que você comente, né? né? É. Ninguém está encorajando você a tomar nenhuma atitude drástica, não, por favor, tá bom? Só para deixar aqui claro. Pelo amor de Deus, que isso. Uma questão de interpretação que muitos irmãos usam hoje em dia, né, para poder, de algum modo, outorgar sobre o divórcio e sobre o segundo casamento, é esse texto logo depois agora que nós vamos usar. E eu sempre fico muito atento a que na época de Jesus existiam os fariseus, os saduceus, os zelotes, e cada um deles, eles pegavam a palavra de Deus e faziam as suas interpretações, e por isso existiam tantas divisões. Se a gente parar para poder avaliar direitinho, hoje em dia, cada uma das denominações que nós temos, de algum modo, elas querem também pegar a palavra de Deus e tornar verdade para si, de acordo com a sua tradição, com o seu conhecimento, com o seu consentimento. Um cuidado que eu acho que a gente precisa ter é exatamente esse, é de que a palavra de Deus esteja acima daquilo que nós temos como tradição, como pensamento, como ideia, mas que a palavra de Deus pura, simples, verdadeira, possa dar norte, porque senão a gente hoje seria ou os fariseus, ou os saduceus, ou os zelotes, ou quem mais. O texto é o texto de Mateus, quando Jesus fala, indagado pelos fariseus, sobre a questão da mulher tendo sido pega em adultério, sobre a mulher ter adulterado. E aí Jesus responde: foi por causa da dureza do coração de vocês que Moisés permitiu que vocês repudiassem ou se separassem, divorciassem da sua mulher. Mas não foi assim desde o princípio. Eu, porém, lhes digo: quem repudiar a sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. A questão de interpretação que esse texto nos propõe, como eu falei aqui, da época dos zelotes, fariseus, saduceus, que cada um tenta de algum modo se apropriar da palavra de Deus para poder justificar a sua tradição pessoal, é de que esse texto não está falando sobre casar novamente. É que esse texto não está dando outorga para o casamento, o segundo casamento, para o recasamento. Esse texto está falando, quando Jesus fala, ele está falando sobre a questão do divórcio. Ele está falando sobre a condição de você acabar se separando porque não conseguiu perdoar, ou entende que perdoou, mas não quer conviver junto, e que entra a ideia exatamente da dureza do vosso coração. E a gente já viu isso várias vezes em gabinete, em tantos outros momentos, que a dureza no coração é que promove o revide, a dureza no coração é que promove a mentira, a dureza no coração é que promove o adultério sobre o adultério, e vai fazendo cada uma das coisas sendo remontadas e o pecado sendo remontado sobre o pecado do outro. A dureza no coração. Esse texto está falando sobre divórcio, sobre o que Jesus está dizendo. Você quer separar? Você não consegue perdoar? A dureza no seu coração é tamanha que você não consegue entender que não foi para isso, não foi por isso, não foi desde o princípio assim. Mas se você não consegue porque você foi traído, então se separe. Qual é a questão que eu levanto aqui? Esse texto, como outros que nós vamos falar sinóticos sobre esse mesmo, é que Jesus não está falando sobre autorização para casar novamente. Uhum. É importante essa relação estreita que há entre a dureza do coração e o divórcio. É importante entender isso, porque quando Jesus fala de dureza do coração dos fariseus, na verdade Jesus está sendo testado por eles e há uma maldade implícita na proposta deles, né? Até você citou os zelotes não eram religiosos, eram um partido político. Então eles não estavam nem aí para as escrituras sagradas. Os fariseus e os saduceus, sim, eles divergiam no seu formato de interpretação. Mas é interessante ter dito isso, porque hoje, até mesmo aqueles que não fazem parte do universo evangélico tentam julgar essa questão com base naquilo que eles imaginam ser o conhecimento que eles têm das escrituras sagradas. Então o camarada Paulo pensa
na cabeça dele. Quando o Jesus fala dessa relação estreita entre dureza e divórcio, a dureza pode atingir um, outro ou os dois. Porque um cônjuge pode ferir o outro com dureza no seu coração e continuar ferindo até que ele consiga desfazer essa unidão, Verdade. essa união. Ou ele pode cometer um erro contra o outro, se arrepender disso, pedir perdão e o outro endurecer e não querer aceitar o perdão. Então a dureza pode aparecer dos dois lados, ou de um ou de outro, ou de ambos ao mesmo tempo. É verdade. Né? Então, sempre que a gente trata isso, nós obreiros, nós pastores, nós lidamos com situações muito árduas. Então, esse texto aí e os dois textos seguintes a esse, que são, você citou os sinóticos, né, que é o que Marcos vai falar e o que Lucas vai falar, usando a mesma expressão e a mesma frase, esses textos, eles são a regra geral. Eu diria a regra fria, como tem que ser, o ideal. A Bíblia é cheia de regras frias, simples. Quando eu digo regras frias, eu não estou desvalorizando o valor delas, eu estou dizendo que elas são normativas. Sim, são claras, né? Elas são normativas. Olha, isso aqui é o que tem que ser feito. Exato. Pronto. É claro que agora, como isso vai se aplicar a cada circunstância pessoal, aí a gente vai ter que achar o ponto exato do equilíbrio. Sim. Porque a tendência da gente é ver no meio evangélico os dois extremos. Um é do liberalismo. Não, qual que é o problema? Não, meu irmão, divorcia aí, acabou, tal. E o camarada vai usar mesmo o texto fora do contexto para poder apoiar a ideia dele e acabou. E ele vai sugerir para qualquer um que a pessoa se separe. O outro é quando o camarada diz, não, você está infeliz, está subjugada, está apanhando, está sofrendo, está sendo injustiçada, está sendo traída, mas fique com Continue. seu marido porque Deus Errado. quer que você sofra até o último dia da sua vida. São É extremos. verdade. Onde é que está o ponto de equilíbrio que a gente tem que encontrar? E nesse propósito, inclusive, pastor, de ponto de equilíbrio, está justamente conectado a entender qual o nível de dureza do coração de ambos os lados ou de um dos lados e pedir misericórdia a Deus na ação de interferência na vida desse casal, né? Tá aí porque a gente não pode pegar e julgar qualquer situação. As coisas que acontecem ao redor de nós. Não é? Nós vimos as coisas acontecerem, nós acompanhamos o processo. Então é muito simples as pessoas olharem de longe, emitir uma opinião e às vezes sentenciar pessoas. Sim. Cometemos um erro gravíssimo quando fazemos isso. E então, se uma pessoa está dentro de uma comunidade, se uma pessoa está dentro de uma igreja, existe uma autoridade espiritual nessa igreja. Exatamente. Que é a autoridade que vai tratar essa questão com muito cuidado, com muita particularidade, às vezes até não explicitando, na maioria das vezes nem pode. Você não pode explicitar o que acontece na vida das pessoas hoje publicamente. A lei protege a intimidade das pessoas, não é? Então isso tem que ser tratado num ambiente muito cauteloso, muito fechado, de não exposição, mas sobretudo um ambiente de profundo amor e cuidado pelas pessoas. Um exemplo disso, João capítulo 4, né? Exatamente. Quando Jesus lida com a mulher samaritana, e a mulher samaritana, quando Jesus vai revelar sobre ela, ele diz, olha, vai chamar seu marido. E ela diz, eu não tenho marido. E o Senhor fala, disseste bem, porque você já teve 5, e esse que está com você agora não é seu marido, quer dizer, o cara era casado, era um amante dela, não é? Então ela já teve 5 na vida dela. E Jesus não trata essa mulher com rigorosidade, não trata ela com inflexibilidade, ele trata com cuidado, com amor, para poder transformar a vida dela. Eu creio que esse tem que ser o espírito que tem que reger a nossa mente quando a gente vai interpretando o texto. Inclusive, pastor, perdão, esse texto de Mateus 19 me dá também uma questão da autoridade pastoral, de analisar as questões de maneira individualizada. Uma a uma. Muito porque cuidado. Usando os critérios da Escritura. Usando os critérios, né? Quando ele fala assim, por conta da dureza do coração de vocês, Moisés. Então, me parece que Moisés tinha uma autoridade de fazer um julgamento dentro dessas circunstâncias, e sabendo que havia uma regra. A Né? revelação da lei de Deus sobre Da a lei vida do dele, próprio Deus. Né? Os outros 2 textos que vão aqui, o de Marcos, quando Jesus continua, responde e disse, quem repudiar a sua mulher e casar com outra, comete adultério contra aquela, contra a primeira. E se ela repudiar o seu marido e casar com outro, comete adultério. Isso. Então,
É só reendossando o que Uhum. Paulo fala lá em Romanos 7, de que está ligado até O fim da vida. da vida. Quando a gente vê em Lucas, a gente vê o mesmo texto, o mesmo contexto, a mesma fala de Jesus, só que agora falada Um por meio acréscimo. de um historiador, né? É. De um homem letrado, Lucas. E aí ele pega e E com um fala. acréscimo importante. Sim. E aí ele diz: quem repudiar a sua mulher e casar com outra, comete adultério. E aquele que casa com a mulher repudiada pelo marido também comete adultério. Então aqui agora ele está falando de que não é só a condição de separar, de ser até que a morte os separe, mas ele está endossando e ainda acrescentando, dizendo: e se aquela ou aquele que foi repudiado, que foi divorciado, casar com outra, os dois se tornam adúlteros. Note bem, esse texto aqui agora, ele tem um acréscimo importante que é: o que casa com uma mulher repudiada pelo marido também comete adultério. Exato. Agora, vamos ter aí a sabedoria e a cautela para analisar bem o texto, para a gente não cometer equívocos. Nós não queremos ser verdade final. Você falou aqui das interpretações diferentes, e realmente existem pessoas que nós respeitamos muito, que são autores bíblicos, rigorosos, estudiosos, que podem pensar num outro aspecto diferente daquilo que nós estamos pensando e às vezes divergir entre si, de tal maneira que interpretação é uma arte, não é? O que há de acréscimo aqui é o fato de que a pessoa abandonada, quando contrai outro casamento, também comete adultério. Bom, poderia pegar a cláusula de exceção lá de Mateus 19 e aplicar aqui? Poderia. Poderia caber aqui dentro? Poderia. Porque talvez Jesus estivesse referindo, Lucas, quando registrou a fala de Jesus, ele não tenha encaixado de maneira tão clara como Mateus encaixou essa ideia da pessoa ter sido traída Relação ilícita. por causa da relação ilícita. Que caberia aqui? Caberia. Suponhamos, olhe para esse texto e pense que essa esposa que foi deixada por esse marido não cometeu adultério necessariamente. Ele simplesmente achou que ele era incompatível com ela e ela com ele, e eles encerraram essa relação. E agora Jesus diz, tanto um quanto o outro, se casarem novamente, estão cometendo adultério. Exatamente. Casar novamente, recasar ou não? Essa é a questão. Essa é a questão. E essa... Não do esse é o viúvo tema. agora, mas do divorciado. Isso, do divorciado. Não é? E aí a gente agora entra no texto, e a gente já está caminhando para o final, quando a gente vai falar, reafirmar, endossar e deixar o pensamento nosso, né, como pastores, como igreja, né, sobre a questão do casar novamente, do recasar. Casa ou não casa? Para aquele que foi divorciado, para aquele que foi traído, ou para aquele que não necessariamente promoveu a traição, não foi o que causou a cisão, não foi o que causou a separação, mas viveu o divórcio e divorciou. É esse então o caso, quando a gente fala então do texto de 1 Coríntios, capítulo 7, que nos diz assim: o que eu realmente quero é que vocês fiquem livres de preocupações. Quem não é casado cuida das coisas do Senhor e de como agradar ao Senhor. Mas o que se casou cuida das coisas do mundo, ou seja, dos pagamentos, das dívidas, da educação dos filhos, da comida, das coisas da casa e de como agradar a sua esposa. E assim está dividido entre as coisas da sua casa, sua mulher, e as coisas do reino, as coisas da igreja do Senhor. Também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor, para ser santa, assim no corpo como no espírito. Mas a mulher casada se preocupa com as coisas do mundo. Constituição de filhos, educação de filhos, compra das verduras e frutas, da comida, das coisas da casa, do marido e de como agradar ao seu marido. Quando Paulo fala sobre isso, é muito duro porque é como se Paulo estivesse falando, olha, eu prefiro, e o próximo texto vai falar sobre isso, eu prefiro que vocês estejam como eu,
sem estar casado. Que vocês não entrem nessas preocupações. Que vocês não entrem nessa problemática do casamento. Que vocês não estejam com o coração dividido. Que vocês estejam servindo integralmente ao Senhor. E é óbvio que a gente lembra de muitos textos, e a gente ainda vai falar aqui sobre é melhor ficar casado, se casar, do que ficar se abrasando. E o próprio Paulo quem fala sobre isso. A gente precisa tomar muito cuidado, porque o tema de hoje é sobre casar ou não casar. E o que Paulo fala nesse texto é a ideia de que a gente precisa tomar cuidado para não entrar em rascadas, em problemas, em dificuldades, em preocupações. Eu tenho dito muitas vezes para pessoas, não só pessoas que são divorciadas, né? E a gente estuda muito bem caso a caso de cada um, mas eu penso em especial naquelas pessoas que por alguma razão permaneceram solteiras e desejam muito casar. Eu sempre digo a mesma coisa, assim, toma cuidado para você não pular fogueira desnecessária, Uhum. não é? Toma cuidado para você não pular fogueira desnecessária. Ou seja, às vezes a pessoa tem uma vida tranquila, como o texto falou, está cuidando das próprias coisas, está cuidando da sua vida, está cuidando às vezes dos pais, tem família para cuidar, está servindo ao Senhor, está servindo no ministério, encontra um relacionamento, quer casar, quer casar, quer casar, e acaba arrumando um grande pepino para sua própria vida. E eu acho que o que Paulo fala aí é um alerta muito grande para evitar esse tipo de problema. Algumas pessoas dizem que Paulo exagerava nessa questão, porque faz parte da natureza do ser humano essa questão de querer ter alguém do lado. Não é? Deixa eu lembrar uma coisa importante aqui. Quando a palavra de Deus fala sobre o divórcio, que é o texto de Malaquias, o Senhor diz assim: portanto, tenha cuidado para que ninguém seja infiel com a mulher da sua mocidade, porque o Senhor Deus de Israel diz que odeia o divórcio e também aquele que cobre de violência as suas roupas, diz o Senhor dos Exércitos. Tem dois detalhes importantes nesse texto aqui. O divórcio, Deus Violência. odeia o divórcio, E a violência. e Deus odeia o que cobre de violência as suas roupas. Não é? Então, nós veremos alguns líderes, intérpretes das Escrituras, que dirão: só existe uma exceção, que é o divórcio, ou o divórcio provocado por infidelidade. Outros dirão: é o divórcio e o abandono, segundo o que Paulo vai falar nesse texto aí um pouco mais adiante. Adultério, no caso. Não, Não, divórcio abandono. provocado por adultério ou abandono Sim. Abandono do não crente do não cristão, né? para o crente. Ou do cristão que não tem um procedimento não cristão, né? Que é uma outra questão que a gente vai levantar. A terceira questão seria essa de Malaquias, que Da é violência. muito tratada hoje em dia e que precisa ser colocada em pauta, que é a questão da violência, principalmente em relação à mulher. Não que a violência contra o homem não seja algo grave, é gravíssimo. Né? Eu já reconheci uma mulher que lutava lutas marciais e pegava o marido e batia nele. Meu Deus. Pegava e batia. Ele era menorzinho do que ela, franzino, então quando ele fazia alguma coisa errada, ela dava um golpe nele e batia mesmo, pra valer. É violência igual. É violência igual. No caso da mulher, é algo gravíssimo, porque geralmente a maior parte dos homens fisicamente são mais fortes do que as mulheres, e hoje as leis são sérias para coibir essa questão do feminicídio, da violência contra a mulher, não só a violência física, mas também verbal, emocional e tudo mais, né? E enquanto cristãos, nós estamos atentos a isso. As pessoas, os pastores são coniventes com as mulheres que apanham. É mentira De maneira isso. Não é. Isso é mentira, porque nós temos o respaldo da palavra de Deus que diz que o Senhor que odeia o divórcio é o mesmo Senhor que odeia o violento, a atitude de Exatamente, violência do indivíduo. Né? Então essa é uma questão a ser levada em consideração. Eu já tive, nós não estamos por aí aconselhando ninguém a separar, mas infelizmente algumas vezes, em especial quando há casos de violência, a gente tem que tomar Exatamente. medidas sérias para conter Já fizemos. esse ânimo da pessoa, não é? É. E aí a pergunta que fica é, vem cá, então se a pessoa é mais nova, se ela terminou um casamento, pode casar de novo? É aí que eu acho que é um ponto fundamental que a gente tem que conversar com muita cautela, muito cuidado. E volto a dizer, sentindo a dor do outro. Se o que está acontecendo do outro lado não doer dentro de nós, nós não vamos ser efetivos, gente, não vamos. A gente pode ter a regra está clara. A regra boa era, ninguém casa novamente, acabou.
terminou esse casamento, fique sozinho. Essa é a regra geral. Mas se a gente aplicar a regra apenas de uma forma dura, sem sofrer a dor do outro, sem sentir o peso do outro, a gente não só não vai resolver o problema, não vai aliviar a carga do outro, como não vamos transmitir uma percepção correta do evangelho. Jesus não era assim. E via de regra, quem, por analisar a situação de fora, nós já mencionamos isso aqui, né? Faz julgamentos prematuros, certamente não estará contribuindo para ajudar quem passa pela dor, né? Exato. Por isso que, em vez de a gente entrar em detalhes, em algumas vezes a gente prefere entender que a gente vai lidar caso a caso, ouvir cada situação, cada história, os dois lados. Toda história tem dois lados, né, pastor? Com certeza. 2, 3 lados, com certeza. É. Mantém o texto. Ele vai dizer depois no texto seguinte que a mulher fica mais feliz, uma viúva mais feliz, permanecendo viúva, né? Algumas não concordam com isso, mas é uma percepção que Paulo dá, né? Lá em 1 Coríntios 7,40, Paulo diz: porém, ela, a viúva, será mais feliz se permanecer viúva, Mas ele diz, segundo minha opinião, segundo a minha opinião. E penso que eu também tenho o Espírito de Deus conduzido. Então isso mostra que não invalida a opinião dele diante daquilo que ele é conduzido pelo próprio Espírito. Em 1 Coríntios 7, Agora, 8 e 9... Deixa claro aí que ele não está dando uma ordem, ele não está dizendo fique viúva. Ele não está dizendo isso. É um conselho. Tome cuidado. Tem diferença entre Tome conselho cuidado. e normativa, né? 1 Coríntios 7, 8 e 9 diz: aos solteiros e às viúvas digo que lhes seria bom que permanecessem no estado em que eu Seria também bom vivo. que permanecesse. Seria bom que permanecessem no estado que eu também vivo. Mas se não conseguem se dominar, que se casem, porque é melhor casar do que arder em desejos ou ficar se abrasando. Exato. Vamos pensar algumas coisas aqui, que a gente tem agora mais dois slides para finalizar. E a gente deve deixar, sim, um pensamento muito claro, objetivo para quem nos ouve, né? A ideia, então, é casar novamente. Pode ou não pode? A gente não pode fugir desse tema. A gente não pode fugir do assunto que é a aula de hoje. E aí eu quero lançar para vocês a pergunta. Qual é o motivo que, então, endossa a pessoa casar novamente? Outra pergunta. Esse casamento novo que a pessoa contrai faz a pessoa perder a sua salvação? Ou existe perdão de Deus diante desse fato? E por fim, a terceira e última pergunta. Em se casando, qual será a normativa ou essa nova vida que a pessoa está vivendo? Eu queria lançar para vocês isso aí. Quando a gente fala de cláusula de exceção, essa é uma expressão, ou cláusula excetiva, são expressões usadas a partir de interpretações bíblicas. Acho que, se não me engano, você disse isso na última aula, não é? E é uma forma da gente tentar contornar as situações que inevitavelmente vão acontecer. Uma pessoa nova, na flor da idade, que por uma tragédia, por uma situação grave, tem o seu casamento interrompido, né? Inevitavelmente ela vai cogitar essa possibilidade de ter novamente um companheiro ou não. O que é que nós aqui da igreja, e aí eu quero falar como pastor da igreja, o que é que a gente tem tentado transmitir da nossa parte? Primeiro, nós vamos fazer o máximo possível para que um casamento não resulte em divórcio. Sempre, sempre. Qualquer um de nós, qualquer pessoa que entrar no nosso gabinete com um problema grave, a gente vai trabalhar na direção da reconstrução desse relacionamento até o último fio de cabelo. A gente vai tentar, não é? Raramente, dificilmente, ou talvez nunca, uma pessoa vai ouvir de nós: se separe, é isso mesmo e tal. Aí, existem exceções? Existe. As três cláusulas de exceção. A primeira delas, a infidelidade, que provém do pecado, do adultério, de um indivíduo que está do outro lado, ou de uma mulher que está do outro lado, e que não se arrependeu do seu pecado. Note que eu não estou falando de uma queda. Pode acontecer uma queda que resulta em perdão? Pode. Eu estou falando de uma circunstância em que a outra parte enveredou por um novo caminho, traiu sua mulher, seu marido, não quer voltar mais, foi morar com uma outra pessoa, largou e tal, e pronto.
a pessoa fica ali naquela situação complicada, não é? Então, nesse caso, quando nós acompanhamos, quando nós andamos com essa pessoa, caminhamos com ela, a gente pode usar essa cláusula de exceção. A violência, é óbvio isso, né? Quando há violência, em especial a violência, tem que ser muito bem trabalhado esse tema da violência, porque o recasamento baseado na violência é um pouco complicado. Por vezes, eu tenho aconselhado pessoas, exatamente o que você disse no texto anterior. Melhor você ficar só. Fique só, não vai arrumar mais confusão, porque violência, ela é também reativa. Ela não é justificável, nunca, mas ela também é reativa. Então, como outras coisas também. Eu compartilhei com vocês uma situação que eu tratei em que a esposa fez tudo o que podia para o marido trair ela. Você entendeu? Ela cooperou, fez o máximo, ela armou todos os esquemas prováveis e possíveis para que ele caísse em pecado. Desde a abstenção sexual dentro de casa até circunstâncias, e ela foi agindo de um jeito para vê-lo cair, para que ela pudesse dizer, já que você me traiu, agora eu tenho direito de separar de você. E quando ela chegou em mim, eu disse, não, essa sua cláusula não vai ser aceita, porque você está provocando isso, está participando ativamente disso. Então tem que haver um grande cuidado, sempre. Por isso não é feito assim, a toque de caixa. Isso é feito com muito critério, às vezes meses, chega anos. Um processo dele dura anos na vida da gente. A gente cuidando ali, tratando, até que se possa definir. E a terceira é, portanto, o abandono, Sim. que Paulo vai citar no outro texto, né? Que é a questão, quando ele diz no verso 15, ele diz, mas se o não crente quiser separar-se, que se separe. Em tais casos, não fica sujeito à servidão nem o irmão, nem a irmã, porque Deus chamou vocês para viverem em paz. Você diz, mas isso é uma relação com o não crente. Mas espera aí, gente. Vamos raciocinar aqui. O camarada está dentro de uma igreja, batizado e tal, vai para um casamento, comete um erro, abandona, é duro, não quer. Dá para dizer que essa pessoa é cristã de fato, se não há nela um sentimento de humildade, de quebrantamento na alma? Então eu não acho que Paulo está falando só do casamento em julgo desigual, não. Eu acho que ele está falando de casamento onde o outro é duro demais ao ponto de se posicionar como não crente, como uma pessoa que não conhece a Deus. Que provavelmente, não que caiba a nós, mas que provavelmente não seja de fato crente, né? Então, e a segunda pergunta, essa foi a primeira pergunta, né? E a segunda pergunta, casou novamente no Senhor, perdeu a salvação? Vai para o céu? Não. A gente vai encontrar no céu? Em hipótese alguma. Perde porque a salvação não é algo meritório. Hipótese alguma, não sei se em hipótese alguma perde. Bom. Em hipótese alguma entrou perde. uma pausa, eu acho que entrou uma vírgula aí. Não, perdão. Em hipótese alguma perde porque a salvação nunca foi meritória, né? A salvação tem a ver com a ação de graça e favor imerecido por parte de Deus por meio do seu Filho Jesus Cristo a nós. E inclusive, né, no nosso encontro passado, eu cheguei a lançar, né, aquela pergunta, pastor, Sim. Errei, pequei, adulterei, me divorciei, casei de novo, tive filhos com a nova esposa, caí em mim, o Espírito Santo falou comigo, tenho um profundo entendimento que pequei contra Deus, contra as pessoas, estou arrependido, tem perdão de Deus para minha vida? Isso. E a sua resposta foi objetiva. Claro que tem. Com certeza. Exatamente. Né? Não, a pessoa não perde a salvação, e a gente já falou aqui em outros momentos, a gente consegue perceber claramente na palavra de Deus 3 aspectos, 3 momentos onde o ser humano, de algum modo, não consegue, ele rejeita a Cristo de tal modo que ele não consegue ser salvo ou ele não consegue ser alcançado. E o primeiro momento é quando ele tem a blasfêmia contra o Espírito Santo, que é a revolta contra o próprio Cristo, contra a obra de Deus, a obra de Jesus Cristo na terra. O segundo momento é em Mateus 6, depois que Jesus ensina sobre a oração do Pai Nosso e de tudo que Jesus ensinou, pão nosso de cada dia, sobre seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, sobre dívidas e tal, tudo. O que ele repete no final de Mateus 6 é exatamente sobre o perdão. E aí ele pega e vai dizer, se você não perdoar,
você não é perdoado. Se vós perdoardes as transgressões dos homens para convosco, eu vos perdoarei. Se vós não perdoardes, eu também não vos perdoarei. E o terceiro momento, que é falando lá em Hebreus, no capítulo 6, falando sobre Jesus Cristo ser maior do que Moisés, maior do que a lei, sobre tudo isso, sobre tudo. E no momento, lá no finalzinho, ele pega e fala: é impossível iluminar novamente aqueles que um dia provaram da maravilhosa graça, dos dons celestiais. Então são os três momentos que a gente percebe na palavra de Deus, nas Escrituras Sagradas, falando sobre o não perdão, ou sobre a perda da salvação. Não, nunca foi salvo, mas da condição de não ser perdoado. Agora pastor, tem algo interessante a ser pontuado aqui. Porque às vezes nós recebemos abordagens de eu perco a salvação, eu posso não ser perdoado. E se isso é um questionamento sincero e legítimo de alguém que tem buscado se consertar com o Senhor, a resposta que eu dei em primeiro lugar aqui, ela é super válida. Mas tem que ficar de olho porque às vezes, esperto com o próprio coração, algumas pessoas elas querem ter esse conhecimento para justificar o seu próprio pecado. Verdade. E nós vamos ter textos da palavra de Deus específicos que vão combater isso também. Que você não use da graça que você recebeu para justificar Ou viver da uma vida de liberdade que pecado, você tem, né? de libertinagem, né? Então, o fato de que Deus promete e concede o perdão não é um fator que lhe encoraja a viver uma vida de pecado, de sair traindo, adulterando, Exatamente. divorciando, casando de novo. Não Eu é acho isso que Deus quer. Eu queria mostrar um negócio para vocês, né? Esse livro aqui, ó. Deixa eu ver se o Esdras consegue pegar ele aqui, ó. Esse livro é um livro muito interessante, o livro da editora Vida, chamado O que Jesus Espera dos Seus Seguidores. É um livro escrito por John Piper. Esse livro aqui é um livro muito difícil de ler. Difícil. E ele dedica pelo menos 3 capítulos tocando nesses assuntos, não é? E eu vou lhe dizer, ele usa de uma radicalidade incrível, assim, uma radicalidade muito grande em relação a esse assunto de divórcio. Ele realmente estreita o caminho para que nenhum cristão enverede pelo caminho do divórcio. Sob a hipótese de não se casar nunca mais, e ele é bem seguro em relação a isso, dada a maneira como ele trata a interpretação de vários textos. Então ele começa dizendo assim: eu não posso afirmar que eu tenho a última palavra sobre o assunto e oro para que eu aceite a ser corrigido, caso esteja errado. O texto a seguir é uma tentativa de mostrar por que acredito que Jesus somente aprovou o rompimento da aliança em caso de morte e, portanto, proibiu um novo casamento enquanto um dos cônjuges estiver vivo. E aí ele vai fazer toda a defesa dele em praticamente 3 capítulos, explicando, fundamentando o posicionamento dele. Quando chega no final, na conclusão dele, ele conclui assim: o que fazer um seguidor de Cristo que se divorciou e casou novamente? E aí ele levanta 5 questões aqui a serem consideradas. A primeira, ele diz assim: você não pode esquecer isso, né? A primeira é que Jesus considerava errado uma pessoa casar-se várias vezes. E voltar, casar com um, casar com outro. Né? Considera isso. Mas ele não deixa de considerar esse fato uma realidade. Nós estamos vivendo um mundo, gente. E a gente vai ter que lidar com essas coisas. E ninguém pode lidar com isso simplesmente dizendo: você vai para o céu e você vai para o inferno. Você é de Deus, você é do diabo. Não se trata com essas questões assim. Você tem que tratar pessoa a pessoa com muita cautela. Segundo, ele diz: Jesus sabia que o texto de Deuteronômio 24 não aprovava que a mulher voltasse para o primeiro marido depois de ter tido um segundo, que é um dos absurdos que a gente tem ouvido aqui em vários lugares. As pessoas vão para igrejas por aí, tiveram problemas graves, casaram novamente, chegam lá na igreja, o pastor da igreja diz: não, deixa esse marido agora e vai voltar para o outro. E aí o outro já casou com outro, já teve outro filho de outro, e aí o cara quer que ele vai amar uma confusão lá atrás. É verdade. Né? Então eu acho que ele está se antecipando a esse tipo de interpretação que gera um procedimento causal perigoso dentro das igrejas. Terceiro, a aliança firmada entre homem e mulher é fundamental para Jesus, como vimos no capítulo anterior. Portanto, embora a união atual entre um homem e uma mulher seja adúltera, o compromisso é real e tem que ser mantido. Olha um aspecto importante. Você errou no passado, você recomeçou, faça esse dar certo. Considere a seriedade desse compromisso que você está. Já que meu compromisso, porque eu já vi gente fazer isso. Já que meu caso é de adultério mesmo, então eu vou partir para outras coisas e fazer outras coisas dentro dessa relação. E não saia da vida de confusão nunca. Nunca.
Quarto, Deus transforma atos de desobediência em planos ordenados por Ele. E nós temos inúmeros exemplos na Bíblia de situações dessas, em que a gente não consegue entender a razão que há por trás, mas que Deus agiu e transformou o mal em bem, segundo a sua benevolência e a sua misericórdia. E quinto e último, mediante o arrependimento e o perdão pelo sangue de Jesus e mediante a obra santificadora do Espírito Santo, o casamento que começou em pecado pode ser consagrado a Deus, purificado e tornar-se um meio de graça. Continua a ser o menos que ideal, continua a ser menos que o ideal. Ok. E aí existe aí que você falou das limitações. Existe. Mas não se constitui numa maldição. Antes, Sim. poderá ser até uma grande bênção. Ok, então temos as 3 cláusulas, o pastor descreveu, que dá acesso à pessoa a se divorciar. Cada caso um caso, viu? Não é assim aplicado friamente, não. Ok. Isso aí tem que ser muito bem estudado ali, ó, liderança espiritual, pastor acompanhando Sim. ali, ó, passo a passo. E não é assim, não. A gente bem sabe como é aqui. É. A gente sabe. Mas uma- eu faço questão de A refalar isso gente bem porque sabe como as funciona. pessoas estão anotando lá, minha cláusula Veja, essa, amanhã eu vou tomar encaixei decisão. aqui, ó. Mas A uma gente coisa bem sabe como é. é importante sobre isso, e não só sobre a questão do divórcio, mas qualquer crise que qualquer pessoa passe, no meio do furacão, quem em si tem a condição total de se avaliar da melhor maneira para tomar a decisão, se antes não buscar um conselho. E No meio da confusão. E uma outra questão E o problema também. é que às vezes a pessoa deixa para buscar depois que já acabou tudo. Muitas vezes é isso. Mas também tem uma questão importante a gente colocar aqui, como pastores, é que você não julgue o outro. No Perfeito. sentido de. Tem que ter a dor no Eu coração. conheço a história do outro. Você tem que sentir a dor lá dentro. Então eu tenho a minha opinião e de maneira muito superficial, pastor, ela julga, ela determina porque ela conhece a história do outro, né? E é um pedido e ao mesmo tempo é uma coisa importante que você não julgue, porque Jesus me fala que eu não posso julgar. E as histórias não são tão superficiais como a gente imagina, né? Então, elas não são matemática. Eu tenho falado isso já por 3 aulas, que a vida não é matemática. Se a gente olhar a situação do ladrão da cruz, que é poderíamos considerar uma exceção, mas eu não posso de maneira alguma sair julgando o meu irmão, porque eu sei que por um acaso aquele irmão fez isso, fez aquilo. Há uma história por trás e provavelmente há um pastor acompanhando, há alguém que está ali do lado olhando, e é importante que você não faça isso. Há uma condição que nós precisamos tomar muito cuidado, é de que a gente sabe muito bem quais são as regras e a gente vai aplicá-las, tomando muito cuidado, trazendo para o nosso coração de verdade, para que a gente sinta a dor. Os anjos desejaram fazer o que nós fazemos, né? E Deus concedeu a nós, como igreja, para proclamar essa verdade, exortar, conduzir o povo segundo, mediante a palavra de Deus. Mas a gente precisa tomar muito cuidado, porque existem exceções, que o grande problema é quando a gente quer tornar exceções uma regra. Exato. Esse é o grande problema, esse é o grande perigo. Quando a gente tenta tornar uma exceção, a gente tenta colocar ela num pedestal idolátrico no nosso coração, Como tornando regra. ela uma regra. Esse é o grande perigo. Eu Esse é o sempre grande digo problema. que o caminho mais difícil de um cristão é o caminho do equilíbrio. Caminhar nos extremos é sempre muito mais simples, né? Então, assim, é importante ter isso em mente. Nós não somos nem liberais. Qualquer um que chegar com uma certidão de divórcio, fala, divorciei, posso casar? Não, não é assim. Não é assim. E nós também não somos inflexíveis, com o coração Xiitas. endurecido. Xiitas, ou o que quer que seja, né? A gente tem que tomar um cuidado com isso, para não ser nem um extremo, nem outro. Achar exatamente o ponto que ele levando em consideração a vida da pessoa. Doendo na nossa alma a dor que ela está sentindo. Falta só a terceira pergunta que a gente não respondeu ainda. Como Paulo fala a Tito e a Timóteo, não perde salvação, não é sobre salvação que está sendo falado, sobre recasamento, não é sobre isso, falamos sobre as cláusulas, falamos sobre os problemas, as questões, a administração sobre o adultério, sobre o abandono, sobre a violência, e aí fica por fim uma última pergunta. Existe um fator limitante quando Paulo diz marido de uma só mulher?
tanto para Timóteo quanto para Tito. E para quem Paulo está falando ali? Está falando quanto ao episcopo, ao bispo, ao pastor, aos presbíteros, que são os anciãos, aos diáconos, que são os líderes ministeriais administrativos da igreja. E quando ele fala isso para essas três pessoas ou personas dentro da igreja, esse é um fator limitante? Todo divórcio, segundo casamento, vai trazer consequências para a vida da pessoa e fatores de limitação. Porque, de alguma maneira, sinaliza que houve um fracasso. E o fracasso, por si só, ele já se apresenta como um exemplo a não ser seguido, não é? Então sempre vai haver algum tipo de limitação. Lembrando que nós temos a graça de Deus que é superior a todas as nossas limitações, né? Verdade. Lá em Mateus 19:10, os discípulos disseram: se esta é a situação, se tudo isso que nós estamos falando aqui, essas cláusulas, não está falando sobre salvação, e está falando sobre o fator de limitação, se tudo isso então é a verdade e tal, se essa é a situação do homem em relação à sua mulher, não convém casar. Nem a primeira vez. Jesus, porém, lhe respondeu: nem todos são aptos para aceitar este ensinamento, mas apenas aqueles a quem isso é dado. Porque há eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais, e há outros que se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem é apto para aceitar isso, que aceite. E aí é que Jesus é muito cirúrgico no que ele fala e abrangente ao mesmo tempo. Ele é profundo. E aí, como a gente falou aqui, a questão do recasamento, que a Bíblia não outorga, não permite, mas se você separar, se for por conta dessas três possibilidades, se você não aguenta, então faça. Mas se você casar de novo, não está falando sobre salvação, é melhor você casar do que você se abrasar. Fala sobre o fator limitante. E aí aqui agora Jesus pega e diz de forma muito clara: há pessoas que nasceram com problemas nas genitálias, problemas físicos, e que nasceram eunucos. Existem pessoas que se fizeram eunucos, pessoas que de algum modo têm um desejo que não é pertinente ou comprovadamente, segundo a palavra de Deus nos endossa, nos autoriza, e a pessoa se restringe e ela faz isso por amor da palavra de Deus. E existem as outras que foram feitas eunucos pelos outros. Pela sociedade. Pelos outros, pela sociedade. Talvez também exatamente por aquela que talvez traiu e não está mais casado ou casada com ele, e automaticamente essa pessoa, ainda estando viva, torna aquele que permaneceu eunuco, exatamente para não se dar ao desejo sexual, não se dar a um novo casamento e permanecer fiel ao Senhor, como diz ali, por causa do reino dos céus, e ela então se mantém firme na posição de não casar novamente. Amém? Ou não amém? Não, assim, esse texto foca muito no peso e da responsabilidade que é o casamento. Né? Então, assim, eles estão dizendo assim, olha, se for isso, é melhor nem casar. Né? Então, assim, há um foco muito grande na responsabilidade, nessa luta que nós estamos todos aqui pregando para cuidar do casamento, porque é algo sério. Jesus está falando que alguns não vão casar aí. Sim. Não é? Então, eunucos de nascença são aqueles que não têm... Fisicamente. Nem sempre fisicamente, mas alguém que não tem um instinto voltado Ok. para o desejo. Esse é um assunto interessante para ser abordado aí num próximo encontro, não é? No podcast? Ou talvez uma coisa assim, um eunuco de nascença que é aquele camarada que não tem um impulso para se casar. Sim. Pronto. Ninguém tem que obrigá-lo, ninguém tem que... Né? Não. Ele não pode enveredar por uma relação contrária à palavra de Deus. Ok. Mas ele não quer ter um relacionamento, ele quer viver, ótimo. O outro, os que os homens fizeram, que são aqueles que são influenciados de alguma maneira, né, são obrigados a ter esse tipo de vida. A gente já sabe que a gente vive subjugado a uma cultura
há uma raiz cultural perigosíssima Ok. que impele as pessoas a fazerem aquilo que às vezes nem elas Perfeito. acreditam que poderiam fazer e num determinado tempo começam a fazer. E aquele que consagrou sua vida ao reino dos céus e disse, eu vou viver assim, né? Seja por decepção ou por decisão pessoal, a pessoa diz, eu a partir de agora, eu já vi casos desse, que a pessoa passou por uma decepção tão grande, disse, a partir de agora eu não quero me casar mais, quero viver o resto da minha vida sozinho, só servindo a Deus e Para o reino pronto, dos céus. né? É uma decisão pessoal. Amém. Por fim, Paulo finaliza falando para Timóteo no capítulo 1 Timóteo 14, 4, 15, que diz, por isso quero que as viúvas mais novas casem, criem seus filhos, sejam boas donas de casa e não deem ao adversário motivo algum para falar mal de nós, pois algumas já se desviaram segundo Satanás. Seguindo. É interessante a gente falar sobre isso porque, para mim, não se aplica somente a questão da viúva mais nova. Para mim, eu me apego muito ao texto de não dar ao adversário motivo de falar mal de nós. Paulo preocupado com a imagem da igreja, Paulo preocupado com o que os de fora vão pensar, falar sobre a igreja, e ele preocupado com isso, ele aqui dá o exemplo da questão da viúva mais nova, mas a grande preocupação de Paulo em toda a doutrina, em todo o ensinamento de Paulo, é concernente ao mau testemunho que as pessoas dentro da igreja têm dado sobre casamento também, sobre vida cristã, sobre temor a Deus. Eu acredito muito que o mundo está olhando para dentro da igreja. As pessoas lá fora estão olhando para os cristãos. Claro, alguns para jogar pedra, outros para poder observar, outros para copiar, outros para falar mal. Sim, tudo isso. Mas é interessante a gente pensar. As pessoas estão olhando para dentro da igreja. E a grande preocupação de Paulo é exatamente quanto ao testemunho. O que nós deixamos para as pessoas que estão no mundo. Portanto, tudo que nós falamos em todo esse percurso, desse currículo tão rico, onde nós falamos sobre muitos assuntos. Esse currículo foi decidido no gabinete do Pastor Brown, eu lembro a gente falando sobre ele no ano passado, procurando o tema e o que falar. E a gente preparou esse material desde o ano passado, foi caminhando esse ano e preparando e fazendo. Esse tema tem exatamente a proposta de fazer com que nós, os cristãos, estejamos sempre olhando para a palavra de Deus. Paulo foi e é o maior doutrinador da igreja nos últimos tempos, em todo o tempo, acerca do que Jesus Cristo confiou a ele. A vida de Paulo era ilibada diante daqueles que estavam dentro da igreja e daqueles que estavam fora da igreja. Que todos nós tenhamos temor no nosso coração para fazer com que a palavra de Deus não seja negociada. Fazer com que a igreja de Cristo não seja banalizada. Fazer com que a verdade do Senhor seja vivida por nós cristãos. Não trazendo a ideia de exceções que se tornarão regras. Com muito cuidado no nosso coração, para que o nosso coração esteja imbuído da dor do outro e de perceber a necessidade específica de cada um dos nossos irmãos. Mas a ideia de todo esse currículo é fazer com que Paulo, um dos maiores doutrinadores da igreja, possa nos ensinar como sermos cristãos melhores. Você tem logo agora, você vai aparecer no chat, um link que você vai entrar numa aula interativa. E você vai poder falar um pouco mais sobre tudo isso que nós falamos e acrescentar com outros assuntos também, com outros textos sobre esse assunto também. Vai aparecer um QR Code no final, você pode apontar a câmera do seu celular e entrar nessa aula interativa. E você será muito bem-vindo, onde quer que você esteja, para participar conosco dessa aula interativa. Até o próximo currículo, quando no ano que vem vamos falar sobre fundamentos da fé. E vamos explorar muito acerca da palavra do Senhor, do que ensina-nos sobre a pessoa de Deus, a pessoa de Jesus Cristo, a pessoa do Espírito Santo, a igreja do Senhor, o dia do Senhor, a escatologia e tantos outros assuntos que a palavra de Deus nos ensina.
que você seja abençoado por essas aulas e que você seja confrontado ao mesmo passo que consolado pelo Espírito Santo de Deus nessa jornada. Que Deus te abençoe e assim, no próximo ano, nós nos encontraremos novamente, querendo Deus. Deus te abençoe.